Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, para a nossa rápida palavra de hoje, eu quero trazer o texto de Apocalipse capítulo 2 e o versículo de número 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Esta foi a carta, aliás, a primeira carta enviada a uma das 7 igrejas da Ásia Menor, e no caso aqui a igreja de Éfeso. Só para lembrar, a igreja de Éfeso foi fundada por Paulo na sua 3ª viagem missionária. Na 2ª viagem ele dá uma passadinha por lá e deixa seus amigos Priscila e Áquila, que ali ficaram, porque na cidade também já havia chegado Apolo, aquele pregador eloquente, mas que precisava conhecer melhor o caminho do Senhor. Então, na 3ª viagem, Paulo realmente vai e fica e permanece cerca de 3 anos na cidade de Éfeso. E naquele momento, Paulo prega só na escola de um certo tirano, ele prega 2 anos. E a Bíblia diz que toda a Ásia, naquele momento, ouve a palavra de Deus. Cremos que todas essas igrejas, qual aqui da Ásia Menor, que receberam depois as cartas também, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia, todas elas foram alcançadas naquele momento pela palavra de Deus pregada pelo apóstolo dos gentios. Porém, uma coisa, Paulo, ou melhor dizendo, o Senhor chama a atenção da igreja de Éfeso, e veja bem que essa igreja foi fundada lá nos anos 55 depois de Cristo, e nós estamos falando de uma carta enviada nos anos 90, 95, 96 depois de Cristo. 40 anos depois, esta igreja recebe já essa carta enviada, direcionada do Senhor, vinda do Senhor para ela, dizendo: você já deixou o teu primeiro amor. A igreja de Éfeso era uma igreja muito amorosa. O próprio Paulo escreve dela dizendo, a Efésios capítulo 1 e 15, pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Então era uma igreja que tinha o amor, mas agora ela está sendo repreendida. Você deixou o teu primeiro amor. É preciso que a gente olhe para a palavra e aplique esta palavra em nós. Aplique na nossa vida. Se não como um remédio curativo, mas como uma vacina preventiva para a nossa vida. Quantos que têm começado uma vida espiritual tão amorosa, tão ardorosa, tão flamante, mas daqui a pouco essas pessoas já começam a se declinar rapidamente. Você vê alguém que começa pregando, anunciando Jesus, tendo um amor tão grande pela obra de Deus, daqui a pouco essa pessoa começa a se declinar. As coisas do mundo, os afazeres da vida, e eles começam a se enredar, a se embaraçar com as coisas do mundo. É preciso que a gente olhe para o que aconteceu. Veja o que o Senhor está dizendo para ela: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Cuidado, que a Bíblia diz que Deus não contenderá para sempre com o homem. Nós devemos ver aonde estamos errando. Muitas pessoas não querem consertar o seu próprio erro. Erram, e alguém diz para ele: você está errado, você precisa consertar, a palavra de Deus está falando, e ele permanece endurecido sem querer conserto. O Senhor veio para a igreja dizendo: conserta, arrepende-te, volta a praticar as primeiras obras, volta a amar como você amava. Mas muitos não querem isso, não querem a repreensão de Deus. Que Deus nos ajude, tenha misericórdia de nós,
que possamos, meus queridos irmãos, entender quando o Espírito de Deus está nos repreendendo, quando a palavra de Deus está nos repreendendo. Se você cometeu erro, se as suas atitudes muitas vezes não é nem pecado, mas são erros que te levam muitas vezes ao pecado, e a pessoa faz e faz com palavras, com atos, com atitudes, né, com olhares, com ações, e ele não quer mudar. Mas se o Espírito de Deus está falando com você, revise a tua vida, vamos revisar a nossa vida e vamos ver aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa voltar a praticar as coisas boas que praticávamos antigamente e muitas vezes não estamos praticando. Que Deus nos ajude e que essa palavra venha falar profundamente aos nossos corações. Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor.